organizar para receber esses recursos do SUAS, especificamente, que eu estou dizendo. Então, ela já está com essa preocupação de organizar e ofertar o serviço, porque o marco regulatório diz que aquela organização da sociedade civil ela tem que estar de acordo com a legislação que rege aquela política pública em específico. Então, se é da assistência social, estou falando aqui da assistência, ela tem que estar de acordo com todo o arcabouço legislativo do SUAS. Então, é isso que a entidade está procurando. Então, a minha sugestão é que as entidades procurem os conselhos, né, o Conselho Municipal de Assistência Social, a Secretaria de Desenvolvimento Social, nós da CDES estamos à disposição também. Vamos, inclusive, estou sendo muito cobrada, doutor Paulo, aquilo que eu comecei a conversar com o senhor ali, vamos fazer uma capacitação especificamente sobre do marco regulatório no SUAS, tá? Que fique claro. Em breve a gente vai fazer, inclusive presencial, para que a gente consiga abranger realmente todas essas questões, inclusive da criança e do adolescente também. Espero era só para esclarecer um pouquinho essa angústia. Agora, sobre a subvenção municipal, né, desse ano corrente, antes da Miros, que aí só o Executivo Municipal pode responder. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Brás Paulo, vereador, a pessoa do qual eu cumprimento os demais vereadores, doutor Paulo Delicoli, ilustre representante do Ministério Público, doutor Jadir, procurador-geral do município, servidores da casa, servidores do município, entidades, né, aqui representadas. A lei do marco regulatório, como já foi dito aqui, ela veio para traçar uma nova fase para as instituições. Ela veio para dar transparência, isonomia e moralidade na aplicação dos recursos públicos. Todos sabem aqui, tivemos conhecimento de diversas entidades, não só no município de Patos, mas em outros municípios, a nível estadual e federal, de aplicação indevida de recurso público. Tem entidades que o presidente tem as contas rejeitadas e ele abre outra entidade. A partir de agora, isso acabou. Ele leva consigo essa mácula. Ele pode abrir outra entidade que ele não vai mais poder obter recurso do poder público. Então, nós estamos dentro de uma norma que é bastante clara e bastante objetiva e vai cobrar de todos, tanto do poder público como das entidades. Então, eu não estou aqui para assustar ninguém, mas é uma nova fase. É uma nova fase na aplicação dos recursos públicos. Então, ponham na cabeça todos os representantes das entidades o seguinte, não é o bicho de sete cabeças, mas nós temos agora uma norma que vai regular toda essa questão, todo o assunto. Logicamente, acompanhado pela fiscalização do Tribunal de Contas, Câmara Municipal, Ministério Público, mas, mais do que tudo, pela própria entidade. O seu plano de trabalho agora é o seu instrumento de execução do seu objeto. Ele é a principal arma. Então, tem que ser feito de acordo, tem que ser feito bem transparente e tudo devidamente comprovado. Devidamente comprovado. Não há mais aquela questão de, eu esqueci o recibo, eu perdi o recibo. Não tem isso mais. O recurso tem que ser aplicado devidamente e comprovadamente na forma do plano de trabalho. Por isso que eu conclamo aqui as entidades, primeiro que não se desespere, mas também não fique parado. Todo mundo tem que correr atrás. E fala assim, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho... Como? Todo mundo vai ter que dar um jeito, tanto o poder público, como também as próprias entidades. Essa é uma situação que tem que ser analisada por todos, porque é uma realidade. A lei está aí. Com relação aos municípios, ela começou a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2017. Então, já está vigorando para nós. Então, o que é a questão maior? É as entidades procurarem se orientar, existem todos os órgãos públicos, tem advogados, tem advogado público, tem os órgãos de município que podem dar essa orientação. Mas também procurem cursos, tem setores que estão disponibilizando isso. Hoje nós temos a internet, que o acesso, tem muita doutrina já demonstrando a respeito disso. Eu gostaria só também de pontuar aí uma situação que vocês estão falando a respeito das subvenções. A lei do marco regulatório trouxe a inexigibilidade de participação do chamamento público.
E isso não significa que estão isentos das demais regras da lei do marco regulatório, especificamente prestação de contas. Tá, gente? Fique bem atento a isso. Prestação de contas. E aquelas entidades que tiveram contas rejeitadas, não prestaram contas, já se enquadram nessa lei. Não, já é. Para os municípios, a partir de 1º de janeiro de 2017, desse ano. Já... Não, está na lei aqui, ué. Já está valendo aqui. Artigo 88, parágrafo 1º, doutor. É o que nós estamos sugerindo. O Conselho Municipal, né, ele tem essa prerrogativa de estar normatizando, né, a aplicabilidade dessa lei no âmbito da sua atribuição ali. Tá? Então, ele vai estar procurando adequar essa legislação à sua realidade. Tá? Tanto que o Conanda fez uma resolução agora, baixou, até mandei para o CMDCA, e ele não contemplou nada a respeito dessa lei. A nova resolução do Conanda não contemplou nada, ou seja, dando a entender claramente que, sob o ponto de vista do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, e eu não digo a respeito dos outros conselhos, porque eu não sei, é da saúde, mas é que a situação continua prevalecendo, né, da forma como vinha, inclusive dizendo o seguinte, que quem tem o poder de decisão, o poder deliberativo, não é consultivo, é o colegiado. Né? Então, e o município de Patos de Minas, no que diz respeito a isso, as deliberações do CMDCA estão sendo acatadas, não é, Elisete? Né? Então, o que nós estamos querendo, até mesmo como uma forma de garantir mais transparência ainda do que já existe, né, viabilizar um eventual edital, se for necessário, se for conveniente, né, procurar aperfeiçoar aquilo que já está dando certo, no sentido de não colidir com o que a lei determina. Né? Questão da prestação de contas, o que, conforme o doutor comentou aqui, né, isso aí sempre foi obrigatório, não tem como eu receber novo recurso, eu já falei aqui, com pendência, né, de prestação de contas anteriores. Então, a situação da transparência e, ao mesmo tempo, reforçando. O objetivo é esse, é expurgar desse segmento tão vital, tão precioso, eventuais paraquedistas e oportunistas, pessoas mal intencionadas. Eu me lembro que eu já tive, com marca que eu trabalhei, né, que rinha de canário recebia, né, recurso público, 50 mil reais, né, liga de truco. Né? Então, isso aí que eu acredito que a lei veio expurgar, né, porque o recurso público é muito precioso. E, voltando aqui à fala do Brás Paulo, doutor, já estou terminando, né, mas a respeito dessa unidade. Eu sou testemunha do quanto o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente evoluiu a partir da busca dessa sinergia. Né? Me confirmam aqui ou me corrijam se eu estiver equivocado. Mas essa união de esforços fez com que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente ganhasse uma visibilidade, um respeito, um reconhecimento e o apoio da sociedade patense. Né? Porque o recurso que é destinado ao FIA, quem gerencia ele não é o Paulo Henrique Delicoli, promotor da Infância e Juventude, é o próprio Conselho Municipal dos Direitos da Criança, né, da Criança e Adolescente, fiscalizado pelo município, através da sua controladoria, também pelo Estado, através do Tribunal de Contas, mas isso demonstra, né, que quando nós nos unimos em prol de um objetivo comum, nós ganhamos força, né, ficamos vitaminados. E está aí o reconhecimento da sociedade, cada vez mais e mais, ampliando, né, os recursos do FIA, que são tão importantes. Não pode ser a fonte primordial, né? Mas é importante nesse processo. Então, seguindo aqui, Brás Paulo, a sua sugestão, é uma sugestão muito válida para que esse terceiro setor, né, se una,
se solidifique e demonstre, né, para a sociedade o quanto ele é importante, para aqueles que ainda não conhecem, porque tem muitas pessoas da sociedade que já valorizam, já participam, né, colaboram, contribuem financeiramente, inclusive, mas tem outras ainda que não reconhecem e poderiam fazer também. Olha, eu quero fazer aqui rapidamente, nós já estamos, são 9 horas e 36 minutos, e nós não podemos sair daqui sem um encaminhamento. Então, duas coisas básicas, eu quero aqui só fazer uma referência, né, o doutor Eli cumprimenta a realização da nossa audiência, e há também uma correspondência do doutor Kleber Couto, promotor de justiça, que também nos cumprimenta. Agora, o que nos interessa? E aí eu vou falar com o doutor Joanes, que falou com muita propriedade, o que a Câmara pode fazer? Se o doutor Joanes concordar e o doutor Paulo concordarem e vocês idem, e eu transformo isso aqui num pequeno fórum para a gente votar. Se nós, até por volta do dia 15 de setembro, ou seja, eu estou falando até a primeira quinzena de setembro, a Escola do Legislativo também coloca apreciação dos pares, juntamente com o Ministério Público e, vou falar o nome do senhor, mas fique entendido que é o Executivo, ou o doutor Jadir, se nós teríamos condições de oferecer, eu vou usar a palavra curso, ou seja, um curso, uma capacitação, obrigado. Porque é o seguinte, eu entendo tudo que o senhor colocou, mas eu aprendi o seguinte, que aquilo que é jurídico depende de quem interpreta. Você vai na mesma lei e você encontra 3, 4 pessoas dizendo coisas diferentes. Não adianta, vou repetir, não adianta, dentro aqui, entidades do município de Patos, se basearem em nada que não for aquilo que vocês não forem aceitar depois. É pura perda de tempo. Então, a minha sugestão é, nós da Câmara entramos com a Escola do Legislativo, inclusive com espaço, e mais assessoria jurídica se necessário, mas principalmente com o apoio do Ministério Público e mais a força, né, de vocês que trabalham diretamente no município, que a gente pudesse fazer uma capacitação para todas as entidades que quisessem, justamente os representantes, aquelas que têm corpo jurídico, traz o corpo jurídico, para que ao final do processo, porque antes de saber se tem ou não um recurso, a linguagem mudou. Agora nós temos que saber quem pode ou tem condições de receber alguma coisa. Caso isso pareça razoável, a gente já vai sair daqui com o seguinte compromisso, que teremos essa capacitação e todos, da mesma forma que comunicamos via e-mail e outros meios, enfim, de comunicação, nós convidaríamos as entidades para um momento de formação, tendo por embasamento aquilo que o município vai cobrar, porque senão não adianta. Então, doutor Paulo, o senhor gostaria de complementar? Olha, eu vejo bastante válida essa capacitação, mas ela pressupõe a existência de um ato administrativo no âmbito de Patos de Minas, seja um decreto, né, um regulamento desta lei, para que sirva de balizamento para as entidades, porque a lei é federal, mas nós temos que saber, no âmbito de Patos de Minas, o que o município vai exigir quanto à aplicabilidade dela, porque se nós fazermos a nossa capacitação no aspecto federal, né, quando chegar lá, igual o vereador Brás Paulo falou, o município agora está exigindo isso. Então, se nós temos um ato administrativo no âmbito municipal, isso representa uma segurança jurídica, tanto para o município quanto para as entidades. Né? Se vai precisar desse cadastramento, né, no Conselho Municipal de Desenvolvimento Social, se vai precisar do cadastramento, então ele precisa de acontecer antes dessa capacitação. E é o que Jardim poderia contar para nós, então. E é o que não, mas nós estamos cobrando esse ato, e o doutor Jadir até levantou aqui, já desde o início do ano. O que a senhora me falou, né? Me preocupou muito. Porque o tempo urge. a legislação. Do município. Adequadas à nova lei.
Mas isso precisaria de um ato administrativo para Porque definir. nós temos duas questões aqui, só aproveitando a palavra. Nós temos aquelas entidades que ainda estão tendo a esperança que vão receber algo em 2017, e nós temos aquelas que precisam saber o que vai acontecer para 2018. E o Dr. Paulo traz aqui de forma assim, bem contundente que precisamos então desse decreto, ou se o município disser, olha, nós vamos seguir a lei federal na íntegra. Inclusive, Por doutor, exemplo. só complementando, o que a gente acabou de falar aqui, o doutor achou no parágrafo 1º, né, o parágrafo 1º, aliás, o parágrafo 2º do artigo 88 da lei 13.019, diz assim, ó, por ato administrativo, né, local, o disposto nessa lei poderá ser implementado nos municípios a partir da data decorrente do disposto no caput, né? Então, ou seja, já está induzindo o município, o chefe do executivo, a começar a normatizar a operacionalização da norma na esfera municipal. Então, é o que nós precisamos. O que eu sugeriria, vereador Brás Paulo, né, Vossa Excelência está conduzindo os trabalhos aí, é que, quem sabe, os representantes do executivo pudessem, né, fixar um prazo para apresentar esse ato para a sociedade. Olha, então, encaminhamento, eu vou pedir ao Joanes e ao doutor Jadir o seguinte, sobre a formação, nós concordamos, isso é ponto pacífico? Precisamos dessa formação? Quem concorda, por favor? Obrigado. Mas também a capacitação. Porém, também é fato que ela não terá fruto sem a regulamentação do município. Então, devolvo a palavra ao doutor Jadir, doutor Joanes, para que vocês possam nos orientar, porque assim que sair esse marco regulatório, a equipe tem que estudar para que a gente possa convidá-los para fazer essa regulação. Para dar efetividade. A efetividade. Obrigado. É o seguinte, a questão da regulamentação, a gente já está estudando a matéria. Nós sabemos que alguns municípios, Juiz de Fora, Uberlândia, Belo Horizonte regulamentou. Então, são poucos municípios ainda que regulamentou a questão. Bom, esse é um ponto. Segundo ponto, independentemente da regulamentação, a lei está pronta e ela, no meu entendimento, doutor, e a questão de interpretação, ela é auto-aplicável. Até em razão desse dispositivo aqui. Fala que o ato administracional poderá. Então, é a faculdade. Se eu posso, mas a lei existe, então eu já tenho que aplicá-la. É uma interpretação, né, que eu tenho. Sim, sem problema. A questão de capacitação, independentemente da regulamentação, ela é necessária até porque as entidades necessitam de informações a respeito da própria lei. Né? A Controladoria do Município, né, a Controladoria do Município, juntamente com o setor de relação institucional do município, já tem um checklist da documentação, algumas orientações sobre isso, e as entidades já podem ter acesso a isso. Né? Alguns já estão indo lá, procurando, porque o que é importante, gente? Primeiro ponto, primeiro caminho a ser seguido, regularização de toda a documentação das entidades, isso é importantíssimo, adequação do estatuto, entendeu? Isso não depende de aprender, né, o que dispõe na lei. É questão objetiva, está na lei, essa documentação está sendo exigida. Eu vou lá e pego e vou correr atrás dessa documentação. Da entidade, entendeu? Mas o que eu vejo é o seguinte, até no início do ano, né, o pessoal da Controladoria teve contato comigo, justamente para saber como é que seria a operacionalização desta norma no âmbito de Patos de Minas. Porque Patos de Minas, por exemplo, tem algumas peculiaridades. As entidades que militam no segmento da infância e juventude, por exemplo, além do credenciamento no CMDCA, por exemplo, precisa também ter um credenciamento lá passar pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Social. Confere? Assistência social, né? Então, você vê, tem peculiaridades que não, né, são contempladas aqui, porque isso é uma peculiaridade de Patos. Tem outros lugares por onde eu passei que não havia essa exigência. Então, assim, eu acredito que este, né, ato no âmbito do município, ainda que seja copiando ipsis literi o que está aqui,
né, nos dará uma tranquilidade para que lá na frente, quando formos apresentar os documentos enquanto entidade do terceiro setor, alguém não fala, ah, não, mas faltou esse papel aqui. Agora vai ter que começar tudo de novo. Né? Então, é o que eu estou dizendo, isso representa uma segurança jurídica para que as entidades possam caminhar à luz da nova legislação. Então, não existe óbice para que este ato, seja decreto, seja uma portaria, enfim, nós não sabemos exatamente qual ato que se pretende fazer, um decreto, mas que dê um direcionamento, uma luz, porque a entidade fala, eu estudei toda a legislação federal aqui, agora o que eu faço? Vai bater na porta de quem? Né? Para quem que eu entrego isso aqui, esse projeto? Né? Qual dia? Então, ou seja, ficam muitas abstrações aí, sabe? E isso precisa ser regulamentado no âmbito municipal. Antes, só um instante, se alguém puder levar um microfone até o senhor, seria bacana. O doutor Jadir nos colocou aqui uma data. Ele falou assim, Brás, até 15 de outubro vai estar regulamentado. É uma data. Sim. Até porque, se não me engano, vocês estavam essa semana em Belo Horizonte, né, 2 dias estudando esse assunto. Precisamos, então, dar esse tempo para que isso seja regulamentado, inclusive dentro das leis que já existem no município, aquilo que são particularidades. O que não impede, e eu acho que o doutor Paulo foi feliz nesse processo, que nós possamos ir estudando a lei que já existe. Porque eu penso que aquilo que vai ser colocado pelo município, mais de 90% é o que está aqui. E aquilo que for cabal e que não tem recurso de ser diferente, que é o checklist que o doutor Joanes coloca aqui, que as entidades, talvez inclusive as maiores, já devem, inclusive, ter colocado, já devem estar de posse. O que tem que mudar em estatuto, o que tem que fazer de algum tipo de nova documentação, e alguns, inclusive, com algum custo. Mas isso é pré-requisito para que a gente possa caminhar. Eu vou passar a palavra para o Cabo Batista e já passo para o senhor, que ele havia me pedido a palavra aqui há mais ou menos 1h30 atrás, né, Cabo? Fica à vontade, obrigado pela paciência. Boa noite, Brás Paulo, colega vereador, doutor Paulo Delicolo, a mesa, né, pessoal da prefeitura que vai vir lutando no dia a dia. Essa lei, de plenário também, boa noite, essa lei, pelo que nós estamos vendo aí, ela é complicada, porque é federal, mas atinge ao município, né? Hoje eu fiquei na prefeitura de 12h30, os senhores aqui é testemunha, até 5 horas da tarde, para a gente conseguir lá uma liberação de 5.225. Né? Falta uma coisa, corre aqui, então é difícil. Das dificuldades é esse estatuto. O Gustavo, que trabalha comigo, ele é advogado, quem conhece ele é um menino muito aplicado, dinâmico. Não é porque é meu assessor não, mas é um menino muito dinâmico, então ele corre atrás, ele acompanha essa lei. Muitos aí estão ajudando no mexendo na documentação. Então eu acho que se não tiver no treinamento que você falou aí, Brás, capacitação, gente, ela vai dificultar. E uma coisa também que eu acho, que isso aí deveria até de levar para o município, porque aqui nós não falamos só de entidades, não falamos nada de CDC. Então, nós somos vereadores, nós somos envolvidos em tudo. Nós indicamos verba para tudo aí. Só questionou uma coisa, alguém questionou um negócio aí de para onde vai destinada a verba. Mas essas utilidades públicas, a maioria delas, todas, né, são aprovadas aqui. Então, o que acontece? Foram aprovadas. E se tem a relação ali de entidades, relação ali de onde recebeu o dinheiro, a gente vai encaminhar. Uma sugestão minha para o prefeito, eu sei da dificuldade que tem o município, a dificuldade que nós estamos passando aí, mas que estude isso aí, às vezes, quer dizer, coloca no orçamento aí 150 mil, que colocou esse ano para cada vereador. O que vai acontecer? Nós sabemos que o município não tem condição de repassar essa verba. Está claro e notório que não vai repassar. Então, o que acontece? A gente cria aquela expectativa nas pessoas que a gente indica, né, Brás? Indicamos tanto para uma, tanto para outra, e com essa mudança agora, há gastos para documentos, há gastos, principalmente com esse estatuto, porque fica caro. E às vezes a entidade corre atrás, regulariza a documentação e não recebe. E aí nós vamos ficar o quê? Vamos cobrar, mas você pediu para mim regularizar.
Né, doutor? Então, às vezes, que o prefeito, o ano que vem, que coloca, às vezes, no orçamento um valor menor, mas um valor que a gente possa falar com a entidade, ó, nós vamos encaminhar, você vai receber. Porque, às vezes, a gente coloca aí 2, 3, 4, 5 para cada um aí, expedir o dinheiro, e com essa dificuldade agora, não vai receber. Aí vem que o Fernando falou, a entidade X não recebeu, poderia ter passado. Mas isso aí são simbólicos, né, Braz? O dinheiro, então o que acontece? Só depois que regularizar, que vai receber. Então, eu acho que a dificuldade é muito grande. O Gustavo está falando, luta nisso aí, ele está aí para baixo para cima mexendo nisso aí. Então, gente, eu acho que o objetivo nosso aqui é somar. Sabemos a competência do corpo, da prefeitura aí. Então, eu acho que eles estão aí prontos para ajudar a gente aí. Porém, tem coisas que não está da alçada nossa. Então, leva ao prefeito essa sugestão que, a partir de outubro agora, vai colocar no orçamento, que a gente não deixa as entidades nessa expectativa aí. Né, Dalva? Vamos receber, e aí a gente é cobrado por várias coisas aí, CDCs, principalmente CDCs. Associação de bairros, nós temos inúmeros aí que não tem condição de receber, está tudo parado, está com dívida aí. E às vezes, eu não sei como isso é feito, mas infiltrar-se às vezes, porque às vezes a gente indica lá e não dá para, então infiltra ali, separa ali o que pode ser feito. Bom, isso é bom até para a gente. Então, eu na medida possível, a gente procura aí, eu contribuo com o FII, com procurar-se também um pouquinho, vem lá vencer também o Wilson, que a gente falou isso aí, a Força da Peruca também, eu faço pequeno, mas a gente ajuda então, a própria LBV também, então, a gente ajuda, fora, né Braz, da indicação do município. Então, parabéns por essa iniciativa, eu acho que você teve uma ideia perfeita, só porque nós temos saído aqui com o objetivo. Não adianta também as entidades ir para casa e ficar aquele negócio na cabeça. Vai receber, não vai, como é que vai ser? Então, vamos somar. O que depender da gente aí, nós estamos à disposição. Pode, o gabinete está à disposição, o Gustavo também, que está aí lutando para essa lei.